Irmãos, nós vamos falar hoje o que a igreja é para os salvos, né? O que a Bíblia diz sobre a igreja, o que a igreja representa para os salvos e a relação que o salvo tem com a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos examinar esses tópicos aqui à luz das Escrituras. E eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Irmãos, a palavra igreja no Evangelho, ela aparece só 3 vezes, em todos os Evangelhos. E ela só está escrita no Evangelho de Mateus. Aparece aqui em Mateus 16 e em Mateus capítulo 18. Então, essas são as 3 vezes que a palavra igreja aparece nos evangelhos. E o que nós vamos ler aqui, irmãos, é continuidade de uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Se você está com a Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, tem momento que Jesus chega lá para os seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Foi uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. Quem eles dizem que eu sou? Aí uns discípulos falaram: uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas aí Jesus falou para eles: e vocês? Quem dizem? Vocês, que dizem de mim? Quem eu sou? Aí teve um que tomou a frente. Pedro. Pedro falou para Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro tinha aquele afã de ser o líder, de estar à frente, e Pedro falou assim para Jesus. Nós vamos ler aí, ó. Mateus 16, 16. A resposta de Pedro. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa aqui, irmãos, foi a resposta de Pedro a Jesus. E essa vez, Jesus respondeu para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu. Versículo 17. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso,
mas meu Pai que está no céu. Quem revela Jesus em nós? Deus. Deus, irmãos, é que revela Jesus em nós. E Jesus falou para Pedro, Pedro, bem-aventurado é você. Irmãos, o que significa essa palavra? Bem-aventurado. Felizes. No grego é makarios, mas é feliz, irmãos, no último estado. O mais feliz possível. E a felicidade, irmãos, nossa, dos salvos, vem do fato de Deus ter revelado Jesus em nós, para nós. Irmãos, isso não é uma isenção para nós deixarmos de pregar o Evangelho. Mas é um incentivo para que todos alcancem a graça de Jesus. Para que todos conheçam Jesus como Salvador. Se alguém deseja ser feliz, primeiro passo, receber Jesus como Salvador, para você ser chamado de bem-aventurado. E Jesus falou mais para Pedro. Jesus continua conversando com Pedro. Versículo 18, irmãos, do capítulo 16. E aqui, irmãos, é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. E ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. Aqui, repetindo, em Mateus 16 e 18. Jesus responde para Pedro, aqui no versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando para Pedro. Pedro, você é um homem. E o significado do seu nome é pedregulho. Uma pedra pequena que você pode atirar com a mão. É esse o significado. Mas Jesus, se referindo a ele mesmo, ele fala assim, sobre esta pedra é Jesus, eu vou edificar a minha igreja. A igreja está edificada sobre nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a rocha, é uma cordilheira, uma enorme rocha que não se abala. Irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui, vocês não precisam ir lá, só para a gente ganhar tempo. Deuteronômio 32:4 fala, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Salmo 19:14 diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, Redentor meu, Jesus Cristo. Isaías 26:4 fala, confiai no Senhor perpetuamente. O que é perpetuamente? É diferente de eternamente. Perpetuamente é enquanto você vive. Confia no Senhor a sua vida inteira. Porque o Senhor Deus é rocha eterna. Ele é rocha eterna. Irmãos, e essa rocha é a figura do próprio Jesus. E a igreja está fundamentada em cima de Jesus.
em cima de mim, diz Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja não tem como base um homem, não tem como base um reinado e nenhum governo. E como a igreja está edificada em cima de Jesus, Jesus disse: quem vai edificar a igreja? Eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, e a palavra igreja aqui, ela está sendo usada no sentido genérico e abrangente, como uma instituição de Jesus Cristo. Como dizer para vocês assim, escola é uma instituição, concorda? É uma escola, tem várias escolas. Hospital é uma instituição, tem vários hospitais. Prefeitura, tem várias prefeituras, cada cidade tem a sua. Farmácia, supermercado, é no sentido genérico. Isso aqui, irmãos, ainda não é uma referência à igreja local, mas à igreja como instituição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem garante o crescimento da igreja? Jesus. Porque ele mesmo disse sobre esta pedra, que era ele, o que ele vai fazer? Eu vou edificar a minha igreja. E o que significa a palavra edificar? Você que é construtor, não precisa responder, é você colocar tijolo em cima de tijolo. Edificar é isso, né? E nós somos edificados pedras vivas, tijolo em cima de tijolo. A partir do alicerce. Quem é o alicerce? Qual é a pedra? Jesus Cristo. O que eu sou? Um tijolinho. Não sou nada. Mas uma pedra viva, salva por Jesus Cristo. Quem pode fazer parte da igreja? Pedras vivas. Pessoas transformadas por Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia também informa, em Atos 2,47, que o Senhor todo dia acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem é o agente ativo disso? Quem faz a ação? Deus. Deus. Deus faz a ação, irmãos. Nós apenas somos instrumentos de Deus. E a igreja, irmãos, tem crescimento contínuo, aparente. E diariamente o Senhor acrescenta à igreja pessoas que hão de se salvar. E todos aqueles que são salvos são colocados em cima de Jesus Cristo. Ele é a rocha, o alicerce inabalável. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, capítulo 5, fala assim: vós também, pedras vivas. A gente pode traduzir por tijolos, né, irmão? Hoje a gente fala tijolo, né? Mas pedra também é usada na construção. Pedras vivas. Sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis, espirituais a Deus por Jesus. Irmãos, Jesus é a base da igreja. É essa pedra. Jesus garante o crescimento da igreja. Jesus também, irmãos, é a garantia da igreja. Porque ele fala que as portas do inferno não prevalecerão
contra a minha igreja. Os reinos das trevas, irmãos e amigos, sob o comando de Satanás, não tem portas fortes o suficiente para não permitir o progresso da igreja de Jesus Cristo. E nem impedir que a igreja divulgue a sua palavra. Nem que a igreja divulgue o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, Satanás não tem forças para impedir isso. A prova disso é que nós temos aqui vários irmãos convertidos, que prova que as portas do inferno não prevaleceram, porque vocês se agregaram à igreja de Jesus. Além disso, irmãos, as portas do inferno, sob o comando de Satanás, não têm o poder de extinguir a igreja de Jesus. Sempre na terra haverá uma igreja de Jesus, até o dia que Jesus voltar. Sempre haverá uma igreja. Algumas podem acabar, mas sempre haverá a igreja como instituição de Jesus Cristo. E como você pode perceber, Jesus é o fundamento da igreja. Ele garante o crescimento, garante a existência da sua igreja. Não há mão humana aqui, irmãos. Isso não é humano. Isso é uma instituição divina. E o que é a igreja? Agora vou falar da igreja local, tá? O que é a igreja local? Nós estamos aqui em São José dos Campos. Vocês são a igreja local nesse bairro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, irmãos, para nós é uma proteção para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Em obediência a Jesus Cristo, o salvo se batiza pela autoridade da igreja e o salvo deseja servir a Jesus como Salvador aonde? Na igreja. O salvo serve Jesus na igreja. O convertido recebe o batismo em obediência a Jesus Cristo e ele se une à igreja porque ele quer servir a Jesus na igreja. O salvo, irmãos, é diferenciado. É uma nova criatura. E fazer parte da igreja não é um direito, é um privilégio que o salvo tem. Os salvos se agregam à igreja porque eles são de Jesus. Depois de uma declaração pública de fé e depois do batismo, que representa uma mudança de vida na vida daqueles que recebem Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso, irmãos, nós temos grande honra. E é uma grande honra para cada um de nós aqui fazer parte da igreja de Jesus. O salvo não faz parte de uma instituição, ou uma associação, ou um clube. Há homens, mulheres
que se orgulham em fazer parte de uma associação humana. E a nossa alegria é imensurável maior, irmãos, porque nós fazemos parte da Igreja de Jesus, uma instituição divina. Isso não é pouca coisa. Como eu falei, isso é um grande privilégio. Por que é um grande privilégio? O Espírito Santo, em Atos 20, 28, a parte B do versículo, fala assim, que os pastores e os bispos, os anciãos, devem cuidar bem da igreja. Porque a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço, irmãos, que Cristo pagou pela igreja. Ele a comprou com o seu precioso sangue. E através, irmãos, da igreja, o testemunho da pregação chega a lugares inimagináveis. Efésios, se vocês quiserem ir comigo até Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Versículo 10. E agora? Desculpa. E que agora? Para que agora? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme. As múltiplas formas da sabedoria de Deus, que é inatingível. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Irmãos, através da pregação da palavra de Deus, através do testemunho da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem pregada pela igreja, os ensinos pregados pela igreja, chega a esses lugares, as potestades celestiais no céu. Irmãos, tem alguma mídia que chega lá? Nenhuma mídia chega lá. Que vocês conhecem. Rádio, televisão. Mas pela igreja, as potestades no céu, aqueles que têm autoridade, anjos, testemunham a pregação da palavra de Deus. Não há nenhuma mídia que tenha esse alcance. A igreja, irmãos, é o local onde os salvos se reúnem. Para quê? Para dar glórias a Deus. Em todas as gerações, até a vinda de Jesus Cristo. Efésios, onde vocês estão mesmo, 3:21, fala assim,
a esse, a Jesus Cristo. A Deus, a esse. Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Irmãos, isso é uma responsabilidade nossa. Em todas as gerações. E nós temos exemplos aqui, irmãos, que o evangelho deve ser passado de pai para filho, de filho para filho, e assim por diante. Nós temos aqui, por exemplo, o Valdir, o pastor Valdir. Quem recebeu o evangelho? A mãe dele. Levou ele para Cristo. Já foi uma geração. Depois o irmão Valdir casou, teve filhos. E os filhos foram para onde? Para a igreja. E se tiver neto, eles vão para onde? Para a igreja. Você entendeu o que é de geração em geração? É isso. Um vai passando para o outro. É o que a Bíblia fala aqui. Em todas as gerações. Glória a Jesus Cristo aonde? Na igreja. A igreja, irmãos, está sujeita a Jesus Cristo. Ela anda em obediência a Jesus Cristo. Efésios 5, 24 fala assim, de sorte que a igreja está sujeita a Jesus Cristo. E o que a obediência é? É uma proteção. Quando você anda debaixo da obediência, você está protegido. Isso representa, irmãos, a proteção que a igreja nos dá. Que ela traz pelos seus ensinos e pela verdade que prega. A igreja é um lugar de proteção e o crente, o salvo, deve estar nesse lugar. Qual o melhor lugar do mundo? A igreja. Não é um campo de futebol torcendo pelo seu time, não é uma peça de teatro, não é uma festa, não é um show de rock. O melhor lugar do mundo é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês que estão aqui, irmãos, hoje vocês estão no melhor lugar do mundo, porque vocês estão na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Timóteo 3,15 fala assim, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. E ele fala que a igreja do Deus vivo é o quê? Coluna e firmeza da verdade. Isso é uma grande coisa, irmãos. Esse é o status da igreja. É o melhor do mundo. É o melhor lugar do mundo. E vocês são as pedras vivas. Vocês são objeto do amor de Deus. E Deus comprou cada um de vocês. Não com ouro, não com prata. Não com dólar. Mas com o sangue de Jesus Cristo. Que tem um valor imensurável, incalculável. E agora, irmãos, caminhando para o fim, nós vamos ver a relação que os salvos têm com a igreja de Jesus. Essa relação, quando começa? Ela começa quando nós somos batizados
e somos agregados à igreja pela fé que nós professamos ter em Jesus Cristo. Essa relação com a igreja começa logo após o seu batismo, quando alguém é recebido na igreja. E quanto tempo deve durar essa relação? A vida inteira. Está respondida. A vida inteira. Ela só deve terminar com o nosso sepultamento. É uma relação perpétua, que você entra e nunca mais deve sair dela. Você se tornou, quando aceitou Jesus, um cidadão do céu. E o lugar do cidadão do céu é na igreja. Muitos aqui, desculpa, não vou falar aqui porque eu não conheço vocês assim tão profundamente, mas muitos outros irmãos, eles têm desejo de ter um passaporte europeu, porque dá mais status, ou um passaporte americano. Irmãos, bobagem. Nós temos uma cidadania muito melhor. Nós somos cidadãos dos céus. Para que eu vou querer um passaporte americano? Para que eu vou querer um passaporte europeu? Eu sou cidadão do céu. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Cuida de cada um dos salvos. O salvo é um cidadão dos céus. E ele, irmãos, se envolve com a igreja. O salvo não vive nesse mundo, nem se envolve com esse mundo. Tem um pastor que diz que o salvo se movimenta na igreja. E eu concordo com ele. O salvo vive na igreja. Aprende, ensina, louva, adora e se congrega na igreja. A igreja é sua vida, sua família, seu coração, sua mente, sua cidade, sua nação. Na igreja você conhece pessoas. E ele diz, conheci minha esposa na igreja. Eu também. Você também, né, pastor? Muitos aqui conheceram a esposa onde? Na igreja. Muitas mulheres aqui conheceram os maridos na igreja. A nossa relação, irmãos, como eu falei com a igreja, deve ser perpétua. Perpétua. Significa enquanto nós vivemos. Devemos gastar a nossa vida. Empenhar a nossa vida na igreja. Na igreja nós aprendemos sobre a criação de Deus e a redenção em Jesus. Isso significa de Gênesis a Apocalipse. A igreja prega a palavra de Deus na sua totalidade. A igreja, irmãos, é o nosso consultório. Ouvimos e falamos com os irmãos das nossas alegrias, das nossas aflições, dos nossos problemas e uns ajudam os outros. Com base na palavra de Deus. Na igreja nós servimos a Deus com os nossos
corpos. Romanos 12:1. Nós lemos aqui um pedido do apóstolo Paulo. Rogo-vos. O rogo é um pedido bem intenso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E onde a gente presta o culto racional? Na igreja. Na igreja de Jesus. A igreja deve preencher totalmente a sua vida, a minha vida. A igreja é aqui, irmãos, o local onde nós, cidadãos dos céus, nos reunimos. Não importa o que aconteça, a igreja é o lugar de proteção do salvo. Ela é coluna e firmeza da verdade. Quando seu filho nasce, ou sua filha, você leva aonde? Para a igreja. Você consagra o presente que Deus te deu, a bênção que Deus te deu, a dádiva recebida, você leva à igreja. Quando eu casei, eu chamei a igreja. Quando meus filhos nasceram, eu chamei a igreja. Quando a minha mãe ficou doente, eu chamei a igreja. Quando minha mãe morreu, eu chamei a igreja. Quando meus filhos casaram, eu chamei a igreja. E quando queremos, irmãos, prazer e alegria e diversão, nós vamos estar com os irmãos na igreja, que é o verdadeiro local onde reina a paz de Jesus e a alegria que Deus nos dá pela salvação. Temos aqui vários irmãos que passam a vida na igreja, depois que receberam Jesus. Todos nós, seres humanos, aqui eu e você, nós passamos por aflições, doenças, decepções, tristezas, sepultamentos, nascimentos, alegrias, casamento, aniversários, festas, momentos de comunhão, de descontração na igreja. A igreja faz parte, irmãos, do reino de Jesus. É nesse reino que nós vivemos e nos alegramos. E esperamos aqui, todos nós, reunidos, à volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria de encerrar lendo aqui Efésios 3, 21. Que nos diz: a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar.